Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula aqui de Mecânica Clássica 1. Hoje eu pretendo discutir, na maior parte da aula, movimentos unidimensionais, mas quero fazer alguns comentários sobre o finalzinho do capítulo 2. A parte de movimentos unidimensionais está no capítulo 3. Queria lembrá-los que eu também enviei uma lista ontem à noite para vocês já sobre esse capítulo 3, sobre movimentos unidimensionais, para a gente discutir um pouquinho já na aula que vem. É claro que na aula de quinta a gente pode discutir várias outras coisas, pode discutir ainda a lista 3 e alguns conceitos que eu deixei para vocês lerem e que eu vou pedir para a gente discutir só na quinta-feira, porque hoje é muito importante que eu entre nesse capítulo 3. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo a apostila? Sim. Tá bom. Sim. Maravilha. Então vamos lá. Eu vou aumentar aqui. Então, olha só. No final do capítulo... Deixa eu tirar isso aqui. No final do capítulo 2, eu pedi para vocês darem uma lida quando tivessem tempo da parte final desse capítulo. E na parte final desse capítulo, o Marcos discute um pouquinho de espaço-tempo newtoniano e princípio da relatividade galileana. Eu vou deixar como leitura, mas vou fazer só 2 comentáriozinhos que eu acho interessantes. E o Marcos enuncia 2 princípios. Um deles ele chama de princípio newtoniano do espaço e tempo absolutos, e que é o seguinte: o intervalo de tempo entre 2 eventos é o mesmo em relação a qualquer referencial inercial. E também o é a distância entre 2 eventos simultâneos. Os simultâneos aí significa ao mesmo tempo. Então, se uma pessoa bate um prego num dado instante e bate um outro prego em outro instante, isso visto num certo referencial, num outro referencial, esse intervalo de tempo tem aí o mesmo módulo, que é o que está escrito na 280. E a distância, se você bater esses pregos, quer dizer, esses eventos forem simultâneos, então essa distância entre esses 2 eventos é a mesma em qualquer referencial inercial. Então eu só enunciei, peço para vocês darem uma lida, e tem um outro princípio que é muito bonito, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, que é o chamado princípio da relatividade galileana. E esse princípio diz o seguinte, que o conjunto de todos os movimentos possíveis de um sistema isolado é o mesmo em todos os referenciais inerciais. Isso é uma maneira muito bacana de dizer o seguinte. Lembra aquele exemplo que eu dei, você, quando eu queria dizer que a trajetória dependia do referencial? Eu falei, imagina um trem em MRU em relação à estação, e aí uma pessoa que está dentro do trem, em repouso em relação ao trem, deixa cair, ou ela observa uma lâmpada que se desprende do teto. Para ela, a trajetória vai ser vertical, mas para quem está na estação, vai ser uma parábola, tá certo? E aí a gente podia ficar pensando, será que todas as trajetórias e movimentos possíveis que uma pessoa no referencial da estação pode observar, será que todos esses movimentos também podem ser observados dentro do trem? Isso é uma pergunta muito bacana. Porque o movimento depende do referencial. Então, uma pessoa no trem viu como um movimento, uma queda vertical, a pessoa na estação viu como uma parábola. Mas será que a pessoa da estação consegue ver uma queda vertical? Consegue. Ela pega e solta do repouso em relação a ela uma moeda e essa moeda cai na vertical para ela. No entanto, para quem está no trem, essa moeda vai descrever uma parábola. E o que essa afirmativa está dizendo é que, tanto dentro do trem quanto na estação, você pode mudar as condições iniciais, que também vão depender do referencial, ou seja, estar em repouso num referencial não é estar em repouso no outro, porque um referencial está se movendo em relação ao outro. Mas se eles forem inerciais, o que esse princípio está dizendo é que todos os movimentos que uma pessoa na estação pode observar, brincando com a moeda, jogando para cima, para baixo, para o lado, horizontalmente e tal,
ela observa todas as funções de movimento possíveis. No trem, você pode fazer a mesma coisa. Você pode brincar jogando para um lado, para o outro, para cima, para baixo, e você também observa o mesmo conjunto de movimentos. Então, isso é uma coisa muito bacana. O Galileu, não me lembro em que livro dele, ele descreve uma coisa muito interessante, que, se eu não me engano, é o seguinte: ele fala para você imaginar que você está dentro de um navio. E vamos supor que esse navio esteja em MRU ali em relação à margem. É um navio num lago, ali, um navio simplesmente em MRU em relação à margem, tá bem? E você não tem direito de olhar para fora. As janelas estão fechadas e tal, e você está ali no porão do navio, você não tem como perceber visualmente se você está andando ou está em repouso em relação à margem. E aí, se você fizer qualquer experimento ali dentro, com pêndulos, jogando partículas para cima, para baixo, observar uma borboleta voando e tudo mais, você não consegue distinguir se o seu navio está parado ou está em MRU em relação à margem. Ou seja, você gera todos os movimentos possíveis dentro do navio ali que você geraria num referencial da margem, tá certo? É como se você tivesse também num trem, claro que pelo barulho e tal você perceberia, mas imagina um trem em MRU que você não pode olhar para fora, não tem nenhum barulho. Você botando um pêndulo, fazendo qualquer experimento ali dentro, você não sabe distinguir se você está num trem em MRU em relação à estação ou parado em relação à estação. Então, esse aqui é o significado desse outro princípio daqui. E, por conta dessa discussão, acaba dando para mostrar, porque esses princípios acabam dando restrições sobre, ou levando a informações sobre funções de movimento e sobre também como que as coordenadas espaço-temporais, quer dizer, as coordenadas espaço x, y, z e os instantes de tempo, como que eles se relacionam entre dois referenciais inerciais. Então, o Marcos faz uma discussão bacana, mostrando que você pode ter um referencial rodado, pode ter um referencial transladado no espaço e no tempo, e pode ter um referencial que se move em MRU, que o Marcos chama de empurrão. Translação para o Marcos é só deslocar a origem ou deslocar a origem do tempo também. O empurrão é um referencial que está em MRU em relação ao outro. E ele está rodado, é simplesmente ele está rodado sem estar girando, né? E, então, referenciais inerciais, se você tem um referencial inercial, você tem uma infinidade deles. Todo referencial que está transladado, ou que está sofrendo um empurrão, ou que está girado em relação ao outro, também é inercial. E esse princípio da relatividade galileana, ele também tem algumas implicações interessantes, peço que vocês leiam, e uma delas é mostrar o seguinte, que o fato do conjunto, né? Eu gosto muito da maneira como Marcos anunciou, o fato do conjunto de movimentos possíveis ser sempre o mesmo em qualquer referencial inercial, é só você ir trocando todas as condições iniciais. Tá? Só que, repito, repouso num referencial não vai ser repouso no outro, mas você consegue repouso nos dois. Você consegue todas as condições iniciais e para que os movimentos todos sejam os mesmos, quer dizer, para que o conjunto, dos movimentos seja o mesmo, você chega à conclusão que a função força, ela tem que ser a mesma nos dois referenciais. E isso acaba levando a algumas implicações, e uma delas acaba sendo que a função força de um sistema isolado acaba não dependendo explicitamente do tempo. Uma coisa que eu já havia falado lá atrás, que a função força poderia depender das posições, das velocidades, de todas as partículas do sistema e, eventualmente, do tempo. Mas se você tiver um sistema isolado, por conta desses princípios, você acaba mostrando que não há uma dependência explícita no tempo. Mas algumas forças podem depender do tempo. Como é que é isso? Então, deixa eu só falar mais uma palavrinha aqui. Então, leiam o que está bem escrito aqui, mas eu preciso realmente entrar no capítulo 3
para a gente não se atrasar. Esse curso tem poucas semanas, a gente não pode deixar de estudar várias coisas que vão ser necessárias para outros cursos para vocês. E a última sessão desse capítulo é essa sessão que ele fala de sistemas de partícula. E aí ele vai discutir uma coisa que eu acho que é aqui que ele está discutindo, que é o seguinte: ele pega um sistema com NT, T de total, e, na verdade, ele vai considerar um sistema que é um subsistema desse sistema maior, tá certo? Então, você tem um sistema grandão com N total, NT partículas, esse é um sistema isolado, mas você tem um sistema que é um subsistema desse outro que está aí. E ele enumera dessa forma aqui, ó, o seu sistema S é formado pelas N primeiras partículas. Então, você tem lá a nossa segunda lei, que é o MA de cada partícula igual à função força das posições, velocidades, né? E não tem mais o tempo, porque no sistema grandão, por hipótese, ele é um sistema isolado, tá certo? Mas quando você considera o sistema S, você vai ter só N equações para essas partículas, porque o teu sistema tem apenas N partículas. No entanto, a função força depende do Rn mais 1 e do resto ali das outras, porque esse sistema ele não é isolado, o S. Quem é isolado é o sistema que tem todo mundo. Então, as partículas do sistema S interagem com as outras partículas, com a N mais 1, N mais 2, até a NT. Só que aqui, nas suas equações do sistema S, você tem N equações. São N equações vetoriais, tá? No fundo, 3N, mas deixa eu chamar de N. Porque vai de 1 até N o seu sistema S. Então, acontece o seguinte, que você, para resolver o teu sistema S, que ele não está isolado, você, de alguma forma, precisa encontrar as funções de movimento das partículas da vizinhança. Lembra o que era vizinhança, né? Eram as partículas que influenciam o seu sistema. E, por hipótese, essas N partículas são influenciadas pelas outras partículas, que vai pela NT menos N, né? Que é a N mais 1, N mais 2 até a NT. Pois bem, vamos supor que a gente tenha conseguido, por exemplo, experimentalmente, vamos supor que a gente tenha conseguido fazer experimentos e gerar e descobrir aquele movimento daquelas partículas da vizinhança, tá certo? E aí, o que acontece é que se vocês puserem na função força, só na N mais 1 até a NT, as funções de movimento delas e funções de velocidade, você vai ter agora, fazendo a composição aqui da função, né? Você vai ter uma nova função que depende dos R's, dos R pontos e do T. Porque essas funções de movimento, quando eu faço aqui faltou os R pontos também, tá? Quando eu faço a composição, alguém chega para mim, imagine, por exemplo, que você tem lá um sistema solar, sei lá, cheio de partículas se movendo, e você tem duas partículas bem grandonas, são tão grandonas que elas têm um movimento, vamos dizer, circular, porque elas interagem muito mais com elas. A interação do sistema solar com essas massas bem grandonas não influenciam muito essas massas. E aí você olha e percebe que elas estão no movimento circular uniforme, por exemplo. Tá? Esse movimento vai ser importante para você descrever o movimento lá das partículas do sistema solar, porque essas partículas, além de interagirem entre si, elas interagem com essas massonas grandonas que estão lá nesse MCU. Então, eu preciso saber o movimento delas para poder resolver o meu sistema, que são as partículas lá do sistema solar. E quando você pega, vamos supor, esse movimento prescrito, porque você descobriu que era ou por observação, ou não importa como, você descobriu qual era esse movimento das partículas da vizinhança, quando você coloca esses caras aqui, ó, coloca aqui a partir do N mais 1, você coloca
as funções movimento da n+1 e aqui as funções velocidade da n+1 até a nt, você acaba tendo uma força que depende só das n posições, das n velocidades, e todo mundo que entrou aqui trouxe uma dependência temporal. Então, o que acontece é que um sistema que não está isolado, como é esse sistema S, que tem n partículas, mas ele interage com outras partículas, que são nt menos n partículas, né? Você vai ter uma dependência temporal. Então, a dependência temporal é como se fosse uma assinatura do fato de que o teu sistema não é isolado. Ele interage com uma galera que está na vizinhança e realmente você precisa saber como que essa vizinhança se move para você poder resolver o teu problema. Só que saber como que esses caras se movem é introduzir aqui essa dependência temporal. O Marco chamou isso de uma força, vamos dizer, efetiva, mas a gente vai abolir, o próprio Marcos também vai simplesmente chamar pela mesma letra depois, só que vai aparecer o T. Então, sempre que aparecer o T, é porque tem vizinhança e a vizinhança tem movimento ali. E essa vizinhança trouxe essa dependência temporal para a força. Resumindo, antes da gente particularizar e entrar no movimento unidimensional. Resolver a segunda lei para a gente, num caso genérico, de sistemas isolados ou não isolados, é resolver equações desse tipo. O F igual a ma para a gente deve ser pensado como o produto da massa de uma partícula por sua aceleração é igual a uma função que depende de todas as posições, todas as velocidades das partículas do sistema e, eventualmente, do tempo. Depender ou não do tempo vai estar ligado com o sistema ser isolado ou não. Mas, na prática, quem te der o problema para resolver, ou o problema que você for atacar, já significa te dar essa função que está aqui. Ou seja, a função que depende das posições, das velocidades e do tempo. Tá certo? A pessoa vai te dar partículas carregadas na ionosfera sob a ação de ondas eletromagnéticas. Alguém vai lá te dar a função força, que vai depender do tempo, nesse caso, porque as ondas eletromagnéticas que estão chegando ali e tal, elas dependem do tempo. Enfim, cada problema é um problema, mas resolver um problema, estou me referindo ao problema fundamental da mecânica, que é, dadas as forças, encontrar os movimentos, é resolver equações diferenciais desse tipo para todas as partículas do sistema, uma vez conhecida a função força, que pode depender de posições, velocidades e, como eu falei, eventualmente, do tempo. Beleza? Aqui... Professor? Oi, fala. É uma pergunta. Se eu tiver um problema em que é um problema onde as partículas do meu problema elas não formam um sistema isolado, então depende do tempo. Existem mais partículas no sistema, fora do sistema, certo? Certo. Se essas partículas fora do sistema e se essas forças, etc., elas estiverem numa simetria que faça com que, na verdade, não dependa do tempo. Então, depende do tempo, mas é igual em todos os instantes de tempo, porque as outras partículas têm alguma simetria. Como que eu posso identificar que aquele sistema não é isolado? Ótima pergunta. O que você falou é verdade. Você pode ter algum sistema não isolado com alguém lá do lado de fora, e esse alguém não muda. Vamos supor que tem um sistema solar e tem alguém parado lá fora. É só imaginário esse troço. E que não depende do tempo. Você precisa, para resolver as suas equações, levar em conta que cada partícula do seu sistema interage com aquele cara lá de fora. Ou pode pensar em partículas carregadas, que de repente você aplica um campo eletrostático a essas partículas. Então, se é eletrostático, não varia com o tempo, causado pela presença de cargas fora do seu sistema e que essas cargas não mudam com o tempo, mas elas interagem, tá certo? Então, primeiro,
uma coisa que você chamou atenção é importante. Quando depende do tempo, é uma assinatura de que é não isolado. Agora, você pode ter sistemas não isolados que não têm ali dependência temporal. Alguém tem que te dar essa interação. E como é que você sabe se tem ou não tem, se o teu sistema é isolado ou não? Tem a ver com aquela definição de o que são partículas livres, o que não são, o que é um sistema isolado, o que não é, e o que é vizinhança. E isso está simplesmente ligado com o fato de que existem partículas fora do seu sistema. Bom, quem define o sistema é você, tá? Então você sabe, olha, é a partícula de 1 a 27 são essas que fazem parte do meu sistema. E aí tem outras partículas à volta do seu sistema e você quer saber se o seu sistema é isolado ou não, mesmo tendo partículas à volta dele. Você vai olhar se essas partículas que estão em volta do seu sistema, se elas influenciam ou não o seu sistema, porque isso é que era a definição de ser isolado ou não. Então, elas podem, porque aquele papo de estar a uma distância infinita não precisa ser infinito. Basta estar a uma distância grande o suficiente para não influenciar. Então, é você que vai analisar o teu problema, porque você sabe o teu problema. São as 27 partículas e tem um bando de gente ali do lado. E você vai olhar para ver se aqueles caras ali do lado influenciam ou não. E aí é olhando essa influência ou não do teu sistema é que você vai saber se ele está isolado ou não. Entendeu? Não sei Entendi. Ou posso tentar falar de outra forma. Não, entendi, sim. Responder a pergunta. Porque não tem jeito. Saber se o teu sistema está isolado é saber se tem mais alguém que influencia. Ou seja, na hora da função força, quando alguém te der a função força, vai ficar claro se depende só das posições e velocidades das partículas do sistema ou se depende de mais alguém. Esse mais alguém são posições e velocidades de outras partículas, que podem estar todas paradas. Aí nem tem velocidade, mas a função força vai depender dessas posições. Se essas posições não dependerem do tempo, você tem um sistema isolado, cuja força não depende do tempo, tá? Você tem um sistema não isolado, cujas forças não dependem do tempo. Mas isso vai estar explícito na tua função força, porque ela não vai depender só das posições e velocidades das suas partículas do sistema, vai depender de algo mais. Só que esse algo mais pode ou não depender do tempo. Em geral depende, mas você chamou atenção para uma coisa importante. Quer dizer, você pode ter um sistema não isolado que não tenha tempo na história, tá? Mas quando tem tempo, isso é uma assinatura de que está não isolado. Beleza? Certo. Maravilha. Obrigado. Beleza. Eu que agradeço a pergunta. Bom, depois o Marcos fala algumas coisas aqui e ele vai acabar, já que a gente falou de sistema isolado, não isolado, ele vai falar de coisas que vocês já ouviram falar, o que é força interna, o que é força externa. Então, força interna, as forças internas sobre uma partícula são as forças exercidas por todas as outras partículas que dependem, que fazem parte do sistema. Daí o nome interna. Depois, o nome força externa tem a ver com as forças exercidas pelas partículas que não fazem parte do sistema sobre as partículas do sistema. Então, tem uma nomenclatura já familiar para vocês. Eu vou passar rápido com isso, mas sugiro que leiam, porque o Marcos usa o princípio da superposição, que na hora das forças internas ele vai escrever que essas forças internas são devidas às forças das outras partículas, e como vale o princípio da superposição, ele acaba escrevendo a soma das partículas dos pares isolados em J, enfim, tem toda essa nomenclatura que vocês já estão acostumados, tem o que seria a força interna, a força resultante sobre a partícula I é a soma de todas as forças internas na partícula I, mais a resultante de todas as externas, e assim por diante. Então, tem toda uma nomenclatura, mas que é bem familiar e usual para vocês. Só que aqui aparece também na linguagem de função-força, que já a gente vai praticamente abolir, porque vai estar subentendido tudo isso. Mas eu queria só chamar a atenção que o Marcos ele mostra já uma coisa importante, quando ele soma todas
equações diferenciais ali, o MA de cada partícula, devido à terceira lei, a soma das forças internas vai cancelar. Então ele fica com essa equação, que essa soma do produto da massa de cada partícula por sua aceleração é igual à soma de todas as forças internas que atuam no sistema, que por sua vez é a soma de todas as forças internas que atuam em cada partícula somada sobre todas as partículas do sistema. E isso sugere uma definição, que vai ser a definição do centro de massa. E já vai ficar claro por quê. Se vocês chamarem de massa do sistema a soma das massas das partículas, o que é uma definição bastante natural, e você definir uma posição que seria uma espécie de média ponderada das posições das partículas do sistema, onde quem está sendo o peso é a massa de cada partícula. Então, se você tem duas massas iguais, a posição desse ponto, que a gente vai chamar de centro de massa, estaria no ponto médio dessas duas. Se uma delas é 3 vezes maior do que a outra, então vai estar 3 vezes mais perto da mais pesada do que da mais leve. Se você tiver várias massas, você vai fazer uma média ponderada, onde o peso é a massa de cada uma e tem que dividir pela soma dos pesos, que é a massa total. Então, se você define esse vetor posição e chama de centro de massa esse ponto, que não precisa estar necessariamente no teu corpo material, você vai perceber que, se multiplicar pela massa total e derivar 2 vezes, você tem uma equação que se assemelha muito à equação F igual a MA sobre uma dada partícula, né? Só que aqui tem que tomar cuidado que para uma partícula a gente teria a massa da partícula, o R dos pontos da partícula, igual ao F de R da partícula, R ponto da partícula e T, no caso de N igual a 1. Né? E aqui está aparecendo que o centro de massa tem uma equação igualzinha, né? É só botar a força externa e MA do centro de massa igual a força externa. Beleza, isso é verdade, porém, a força externa aqui, ela depende de todas as posições e velocidades de todas as partículas do sistema. Então tem que tomar cuidado que essa força externa não é necessariamente função só do Rzão e do Rzão ponto, tá? Porque quando a gente soma todos esses MI, R e 2 pontos, você vai ter uma função que depende de todo mundo. Bom, mas aqui foi só para definir centro de massa e depois o Marcos comenta que no caso de uma translação e por translação de um sistema, isso vai ficar, a gente vai usar muito isso quando falar de corpo rígido, até porque o corpo rígido, devido à sua rigidez e tal, a gente vai ser bem conveniente separar os movimentos do corpo rígido em translação mais uma rotação dele em torno de um eixo que passa por um ponto, mas isso é lá para frente. Mas se você tiver em movimento de translação, e por translação a gente define como um movimento no qual, em cada instante, a velocidade de todas as partículas é a mesma. Essa velocidade muda, ninguém está em MRU, não. Mas, em cada instante, a nova velocidade de uma partícula é igual à velocidade de todas as outras. Se você tiver um sistema com essa propriedade, você vai dizer que ele está no movimento de translação. Por exemplo, numa roda gigante, você está lá pendurado na cadeira e como a cadeira lá, em princípio, não tem atrito e ela fica sempre na vertical, todos os pontos aí da cadeira, se o sistema for a cadeira, estão descrevendo um movimento de translação. Não é um movimento de rotação isso. É um movimento de translação no qual, em cada instante, todas as velocidades, incluindo a velocidade do centro de massa do sistema, são sempre iguais, mas em cada instante elas são diferentes, porque as trajetórias de cada ponto da cadeira são círculos, tá? Mas são círculos deslocados, são círculos congruentes, mas deslocados. Tá? Então, isso aqui é movimento de translação. No caso de um movimento de translação, saber o movimento do centro de massa, por exemplo, significa saber o movimento de qualquer um de seus pontos, porque as velocidades, por definição, são sempre as mesmas em cada instante,
Então, você, sabendo o movimento de um, vai saber o movimento de todos. Nesse caso bem particular, para esse sistema, o MA do centro de massa acaba sendo uma força que, no fim das contas, depende só do Rzão e do Rzão ponto e do tempo. Tá? Bom, isso é um pequeno comentário. E agora, gente, uma coisa super importante para finalizar esse capítulo, e é uma coisa que talvez vocês fiquem surpresos, ou não é chocados. Eu fiquei surpreso com isso. É uma coisa simples, mas eu acho que vocês vão gostar. É o seguinte, a gente tem falado de força como função força. Então, a gente está imbuído agora dessa ideia de que força para a gente é uma função que depende de posições, velocidades e, eventualmente, do tempo. Tá? Aí a gente pensa lá em molas ou força gravitacional, que é um paradigma de força newtoniana e tudo mais. E a gente vai ficando contente, fala, puxa, que legal, resolver a equação de Newton é botar MA de um lado e do outro é botar a função força. Eu preciso dessa lei de força para poder, onde tem o MA, botar o derivada segunda da função movimento, lá na função força, onde tem R e V, botar função movimento, função velocidade, e gerar a minha equação diferencial, cujas incógnitas são as funções movimento. Entendi o que é o problema da mecânica, pelo menos o problema fundamental da mecânica. Aí, beleza. Só que acontece que tem algumas forças que acontece uma coisa estranha com elas. Então, imagina, por exemplo, uma mesa. Você vai botar um livro em cima de uma mesa. É claro que a rigidez de um corpo é uma coisa idealizada. Então, na verdade, uma mesa, ou quando você bota em cima de uma cama elástica, uma pessoa fica ali em cima, ela afunda. E é claro que é um problema complicado, mas, em princípio, a função força que vai atuar na pessoa, na partícula que você botou em cima dessa cama elástica, depende das posições de todas as partículas da cama elástica e tudo mais, né? Que vai te dar a função força, que é bem complicada. Mas imagina o seguinte, que agora você não tem uma cama elástica, você tem algo que é muito mais rígido do que uma cama elástica. Por exemplo, uma mesa. Quando você bota um objeto numa mesa, é claro que há uma pequena deformação, mas se essa mesa for cada vez mais rígida, acaba sendo conveniente a gente dizer que essa mesa é um corpo rígido. De vez em quando eu vou beber aquela aguinha, tá? E se ela é um corpo rígido, ela não se deforma. Então vamos pensar nessa idealização, que a mesa não se deforma mais e você bota um livro ali, ela vai atuar no livro com uma força que é a força que não deixa que o livro penetre na mesa, que é o que a gente chama, desde o ensino médio, de reação normal. Não é a reação ao peso, tá? Mas a gente chama de normal ou reação normal, enfim. Agora, olha que coisa estranha. Se eu pressiono esse livro com o dedo, a força que a mesa faz no livro é outra. Mas a mesa está na mesma configuração, porque ela é um corpo rígido. Idealmente, a gente idealizou ela como um corpo rígido. Então, olha que situação bizarra. Isso não se encaixa mais na nossa definição usual de força, porque com a mesma deformação dela, que é zero, porque a gente disse que era um corpo rígido, ela pode exercer forças diferentes. Então, ela não se encaixa mais nessa coisa que a gente chama de força como função, força que, dada a configuração lá das partículas e as velocidades, tá? Mas nesse caso aqui seria só de configuração, né? Deformação e tal, você não tem, você tem vários valores, porque para a mesma configuração você tem vários valores. Olha que coisa bizarra. E isso, então, significa o seguinte, nesse caso, a normal, por exemplo, essas forças de contato, por exemplo, vão ser chamadas de forças de vínculo, vínculo porque elas restringem o movimento da partícula. O livro que está em cima da mesa, pelo fato de a mesa exercer essa força sobre ele, para que ele não penetre na mesa, essa força faz com que o movimento se passe num plano Z igual a constante. Então você não sabe qual é a força, mas você, de antemão, você calcula ela ao longo da solução do problema, você sabe o seu efeito. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte,
Quando tem, por exemplo, problemas com normal, e também vai acontecer quando você tiver fio inextensível e tudo mais, um pêndulo e coisas do gênero, aparecem forças um pouco bizarras para a gente, porque elas não se encaixam nessa nossa definição, e elas vão ser chamadas de forças vinculares de contato. E elas não são mais funções força, no sentido que a gente tinha. Então, a gente pode separar as forças que atuam. A gente vai continuar resolvendo o MA igual à soma de todas as forças. Mas vão ter forças que são essas que a gente... Acho que o Marcos vai chamar de forças dadas. Tá aqui, ó, forças dadas, que são funções de posição, velocidade e tudo mais. E vão ter essas outras que a gente não conhece a priori. Então, olha que coisa curiosa. Aquele papo de, dadas as funções, dada a força, resolver o movimento, que é o problema fundamental da mecânica, quando eu vou resolver o problema que eu considerava mais simples do mundo, que era um bloco desse... Um bloco, mas é como se fosse uma partícula. Não uma partícula, um bloquinho de pequenas dimensões, ou como ele está em translação, ele pode ser considerado como partícula, como a gente acabou de ver, né? Então, um bloquinho descendo uma rampa inclinada, mesmo sem atrito, esse, para mim, é um problema muito mais difícil, conceitualmente falando, do que um bloquinho preso numa mola, onde eu te dou a função força. F é menos Kx. Para pequenas elongações, né? É linear, tal, satisfaz a lei de Hooke, porque ali eu te dou uma função força, você bota no MA, dada a função força, você precisa resolver uma equação diferencial e chegar nas funções de movimento. Agora eu te dou um problema que você não sabe quem é anormal, a priori. Essas funções vinculares de contato, elas não são dadas para vocês. Vocês descobrem quanto vale a normal ao resolverem o problema. Como? Sem perceber, e a gente fazia isso desde o ensino médio, eu fazia isso sem perceber, que a normal não era uma força dada, não era assim, eu te dou a força e encontro o movimento. Dá o peso perto do solo aqui e discute o movimento de projéteis. Legal, você me deu a força, eu vou descobrir todos os movimentos. Quando botava um bloquinho em cima da rampa para descer, eu não me tocava que não estavam me dando a força normal. Eu encontro a força normal ao resolver o problema. Então, olha que coisa conceitualmente mais complicada, né? A força normal ou um fio inextensível acabam sendo problemas mais complicados do que problemas em que eu te dou a função força como num oscilador harmônico. Então, eu acho mais natural falar de um oscilador harmônico, ou falar de força, de F igual a MA, ou até num barquinho sofrendo atrito na água, um atrito linear, tipo menos BV, talvez vocês tenham visto isso lá em Física 1, isso é mais natural para mim, ou para falar para um estudante, do que falar da normal ou da tensão, que eu não sei qual é, de antemão. Eu encontro ao longo da solução. Como? Porque a gente sabe os efeitos dessas forças. Então, lá na rampa inclinada, embora ninguém tenha te dado a normal, de antemão, para você, dadas as forças, resolver o problema, você sabe que a normal da rampa, exercida pela rampa no bloco, ela existe para que o bloco não penetre na rampa. Então, você sabe que o efeito dessa normal é fazer com que não exista componente de aceleração perpendicular à normal. E aí você vai pegar o P cosseno θ, θ é a inclinação da rampa, e vai dizer que em módulo ele é igual a normal. Você descobre quanto vale a normal pelo efeito que ela tem, mas ela não é uma força dada de antemão para vocês. Isso é só um comentário que só vai voltar à tona, provavelmente, lá em Mecânica Clássica 2. Porque a mecânica analítica, num certo sentido, ela surgiu para tentar eliminar do início ali do problema as tais reações vinculares, entendeu? E aí entra o conceito de coordenadas generalizadas e não sei o que e tal, mas essa é que é a ideia um pouco lá de mecânica analítica. Mas eu queria só chamar atenção para isso, isso não vai alterar em nada as nossas soluções de todos os problemas, mas saibam que quando vocês
puserem uma normal ou um fio inextensível, ali tem uma força dessas que não é uma força dada. É uma força que vai ser calculada ao longo da solução do problema. Então, nesse sentido, resolver um bloquinho num plano inclinado é um problema mais difícil do que resolver outros problemas, conceitualmente falando, pelo menos, do que outros problemas em que você dá a função força, que ali envolveu alguém ligado a uma idealização. É claro que se você falar, nesse caso, que o corpo rígido não é rígido, que tem lá uma deformação, vai surgir um problema bem complicado, mas vai aparecer uma função força que depende das posições ali e tudo mais. Ok? Bom, vou beber um pouco d'água aqui. E, finalmente, vamos começar assuntos que vão parecer agora bem mais familiares para vocês. E é bom porque a gente vai resolver vários problemas interessantes. Alguns são um pouco mais acadêmicos, mas outros têm um porquê e têm suas motivações. E eu vou falar deles à medida que eles forem aparecendo. E nas nossas discussões de aulas de exercício, a gente pode discutir vários deles. A lista veio grande, tem uma parte obrigatória e tem outros problemas. Depois eu posso dizer quais são os mais interessantes. Tá bom? Bom, então, aqui a ideia é uma única partícula. Então, eu tenho lá, não tem mais o índice 1, porque eu só vou ter uma partícula, então o M é a massa da partícula, o R. Então, MA, que é o MR dois pontos, é a função força, que é a função de R ponto e T. Vamos imaginar que a força ela tem apenas uma direção durante todo o movimento da partícula. E, sem perda de generalidade, eu posso escolher os meus eixos, de modo que o eixo X seja o eixo para onde aponta essa força. Bom, isso não significa ainda que o movimento vá ocorrer ao longo desse eixo, porque força igual a zero significa botar aqui na lei de Newton, MA igual a F, então tem o MX dois pontos com FX, o MY dois pontos, o FY que é zero, e o MZ dois pontos que é zero. Ora, resolver para Y e para Z, quer dizer, encontrar o φY de T e o φZ de T, mas que eu vou passar a chamar de Y e de Z, e eventualmente vou passar a fazer abuso de linguagem e falar Y de T ou Z de T, que agora a gente já entendeu todas as diferenças de função ou de função avaliada no valor do seu domínio, enfim, a gente já não tem mais problema com isso, a gente pode abusar um pouco da linguagem. Mas a solução para Y e para Z é essa daqui, é tipo MRU. E, claro, eu posso sempre fazer uma mudança de referencial para um outro referencial inercial, no qual a partícula não terá movimento em Y nem movimento em Z. É só passar para um referencial linha, que está transladado e tem esse empurrão aqui, né? Ele se move em relação ao anterior com essas velocidades aqui, ó, menos VY0 e menos VZ0, tá certo? Ou seja, tudo isso é para dizer que se uma força atua somente numa direção, eu sempre vou ter um referencial inercial no qual o movimento vai se passar ao longo da direção daquela força. E, nesse sentido, então, o nosso problema acaba se reduzindo ao problema mx dois pontos igual a fx, que é a função de x, x ponto e t. E questão de notação, como está em uma dimensão, uma partícula e o movimento é só ao longo do eixo OX, a gente só vai usar essa notação aqui, a gente pode tirar esse índice x da função força, né? E em vez de escrever Vx, a gente pode escrever simplesmente V, e o nosso objetivo é encontrar as funções de movimento, ou seja, x como função do tempo. Antes da gente fazer isso, eu vou fazer alguns outros comentários, tá? Bom, e lembro que resolver esse problema, dadas as forças, significaria o seguinte: aonde tem a função força,
Lá dentro dela, você, onde tem x, bota o φ de t. Onde tem y, bota o φ ponto de t. E do lado esquerdo, onde tem o x dois pontos, você vai ter o φ dois pontos de t. E isso aqui, então, virou uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, onde as incógnitas são as funções de movimento. Bom, deixa eu só falar de algumas coisas importantes para a gente, antes de fazer alguns exemplos. Se a gente integra isso aqui, né? A gente vai integra no tempo, tá bem? Como o x dois pontos é ddt da velocidade, quando eu integro de t1 a t2, eu tenho mv2 menos mv1. Integral, e aí eu tenho a integral desse f de φ de t, φ ponto de t e t em dt, tá certo? O V1 aqui é o φ ponto de T1, o V2 é o φ ponto de T2 e assim por diante. Pois bem, isso que está aqui é chamado de impulso, tá? Essa integral é chamada de impulso fornecido à partícula pela força F ao longo do movimento φ, porque você usou aqui dentro o movimento φ, e durante o intervalo de T1 a T2. E o produto da massa pela velocidade é o momento linear, chamado momento linear da partícula, tá bem? Então, a gente tem essa nomenclatura que está aqui. Só para vocês entenderem a notação do Marcos, quando vocês escrevem dessa forma, vocês podem escrever de várias formas o impulso dessa força ao longo do movimento φ no intervalo T1 a T2. Se vocês escreverem dessa maneira que está aqui, com esse Fzão aqui, vocês têm que dizer que é de T1 a T2 e tem que dizer ao longo de que movimento. Vocês podem botar ainda, em vez do Fzão, botar a função força. Mas se aqui dentro vocês já botam que o x é o φ de t e que o v é o φ ponto de t, vocês não precisam mais especificar aqui nos índices da integral que é ao longo do movimento φ, porque já está dito aqui, ó, quando você botou dentro da função força, que é φ de t e φ ponto de t, você já está dizendo que está calculando o impulso dessa força ao longo do movimento φ durante o intervalo T1 a T2. Então, isso é só para esclarecer notação, porque talvez o Marcos use notações variadas ao longo do caminho aí. Bom, aqui é o seguinte, se eu pego essa equação que está aqui e multiplico por φ ponto, lembra que aqui o x dois pontos é o ddt do φ ponto, tá bem? Porque é a aceleração, né? Então, eu vou multiplicar por φ ponto ambos os lados. Então, do lado direito tem f vezes φ ponto. E do lado esquerdo tem φ ponto, que multiplica m vezes ddt do φ ponto. Ora, φ ponto ddt de φ ponto é ddt de φ ponto ao quadrado. É só usar a regra da cadeia. De meio, não é disso, né? Porque ddt de φ ponto ao quadrado dá 2 vezes φ ponto vezes φ dois pontos. O 2 cancela com meio e a gente tem o que tinha antes, né? Então, multiplicando por φ ponto ambos os lados e percebendo que o lado esquerdo é derivada de meio de mφ ponto quadrado, nós chegamos na equação 3.9, que pode ser escrita de uma maneira mais simplificada, tá certo? ddt de meio de mv2 é f vezes v, tá certo? Essa quantidade que está do lado esquerdo, dentro do colchete, é definida como energia cinética da partícula. Então, esse meio de mv2, por definição, é T, energia cinética da partícula. E do lado direito, a gente vai dizer que esse F vezes V é a potência da força num instante considerado. Então, a gente tem que a taxa de variação temporal da energia cinética da partícula é a potência, naquele instante, né, da força considerada. Beleza? Bom, da força resultante, né, porque a gente partiu do F igual a MA.
Então, é o que está escrito aqui nessa anotação, ddt da energia cinética igual a F vezes V. Ora, eu posso integrar isso que está aqui. Integral de derivada, vou integrar de T1 a T2 ao longo de um certo movimento, caracterizado pelo φ. Então, eu integro ddt da energia cinética, isso vai me dar a energia cinética nos extremos, ou seja, no T2, que é o instante final, menos o T1. Então, isso é a variação da energia cinética. E isso que está aqui, gente, essa integral é chamada de trabalho realizado por F durante um intervalo de tempo, T1 até T2, do movimento φ. Então, essa que é a definição de trabalho. É a integral de T1 até T2 de F de φ de t, φ ponto de t e t, φ ponto de t integrado em dt. Aí vocês vão falar, pô, me confundiu aí, professor. Eu estava acostumado em dizer que trabalho era integral de f dx. E aí eu vou falar de uma sutileza para vocês. Se vocês falarem, f dx, né? Porque φ ponto de t dt, no fundo, é o dφ, que é o dx, vamos dizer assim. A questão, gente, é que dependendo da sua força, eu não consigo expressar a velocidade como função de x. Imagine, por exemplo, num oscilador harmônico, num problema que oscila. Mas pega o oscilador harmônico. Num certo x, eu posso ter a partícula indo para a direita ou indo para a esquerda. Então, aquele ponto x não me determina qual é a velocidade. É claro que eu posso partir em vários intervalos, aí você consegue. Mas, em princípio, você não consegue, para qualquer movimento, escrever a velocidade como função de x. Então, escrever que é f dx, você não consegue fazer essa integral. Para fazer a integral, num caso genérico, para calcular um trabalho, no caso genérico, é a integral do f, onde no x, v e t, porque f, em princípio, depende de x, v e t. É claro que se só depende de x, está lá na mola. Então, o trabalho pode ser escrito como o f dx, porque o f é só função de x. Beleza. E é assim que vocês fizeram lá em Física 1. Vocês calcularam o trabalho realizado pela força elástica da mola. Quando foram definir energia potencial, precisaram calcular esse trabalho, né? Porque a força da mola é conservativa, aquele papo todo. Mas, em princípio, quando a força depende de x, v e t, escrever a integral de f dx você não consegue fazer, porque você não consegue expressar o v como função do x, o próprio t como função do x, enfim, é complicado. Então, a definição primeira de trabalho, mais fundamental, a partir da qual você tira outras, inclusive integral de f de x dx, quando a força depender só de posição, que é o que a gente está mais acostumado a fazer, beleza. Mas o trabalho é isso que está aqui. O trabalho realizado pela força F durante o intervalo T1 a T2 do movimento φ, ele é a integral em dt de f de φ de t, φ ponto de t e t, vezes φ ponto de t, integrado em t de 1 até 2. Isso pode ficar escrito dessa maneira, mas se você escrever com essa outra notação, f vezes v, você tem que especificar ao longo de que movimento. Então, teria essa outra notação ou essa outra notação aqui. E esse é o teorema do trabalho e energia cinética, que é a variação da energia cinética entre dois instantes de tempo, né, num certo intervalo de tempo, é igual ao trabalho realizado pela resultante naquele intervalo de tempo. Beleza? Então, isso é uma outra definição que a gente precisava dar. Agora, gente, a gente vai começar a ver alguns exemplos e ver como é que a gente resolve. Então, a gente vai passar agora um tempo discutindo certos casos de função força. Vamos começar com coisas simples, onde as funções força dependem apenas de uma das três variáveis.
só do T, ou só do X, ou só do V. Depois podemos começar a complicar e botar dependência em X e V, ou em X, V e T, e assim por diante. Mas daqui para frente, a gente vai começar a tentar resolver problemas, tá certo? Claro que vão surgir conceitos ainda super, hiper importantes, como conservação da energia mecânica, que a gente vai ver daqui a alguns minutos. E aí isso vai me levar a dizer para vocês o que é uma constante de movimento, o que também vai ser um choque de ordem para vocês, eu acho. Pelo menos para mim foi. Enfim, mas vamos lá. Então, a gente quer resolver MA, quer dizer, MX dois pontos igual a F de X, V e T. Então, vamos começar, como eu falei, pensando em dependência apenas de uma das variáveis. E para seguir a ordem aqui da apostila, vamos imaginar um caso em que a força é dependente apenas do tempo. Ora, nesse caso, você vai pegar isso e vai integrar no tempo duas vezes. E aí, se você fizer isso, você vai ter essa expressão que está aqui. Tá? É claro que vai depender de que F você vai botar aqui. Né? Lembrem-se que quando eu pego e derivo, se vocês quiserem verificar, acharam estranho, derivem isso que está aqui em relação ao tempo, uma vez, depois duas vezes. E lembrem-se que quando vocês derivam uma integral, derivam em relação a t, uma integral que t está no limite superior do integrando e não tem t mais aqui dentro, o que você obtém nesse d dt é o integrando onde t' vira t. Isso é usando o próprio teorema fundamental do cálculo, a própria definição lá de derivada. Derivar em relação à variável que está no limite superior ou inferior da integral. No caso aqui seria o superior. Então, quando deriva uma vez, o integrando, não importa que o integrando é complicado e já tem outra integral. O que importa é derivar em relação a t, uma integral de t0 a t de um g de t' dá g de t. O que estava lá dentro era um cara que o t' estava só aqui, nesse limite superior. Beleza. Então, o resultado de derivar uma vez em relação ao tempo é pegar esse integrando, que já é uma integral, e onde tem t', bota t. E quando derivar a segunda vez, vai pegar o que está lá dentro e vai botar igual a t. Então, aparece o f de t. Aqui tem um erro, gente. O Marcos esqueceu de dividir por m, tá? Aqui, dimensionalmente, está errado. O m passa para cá, aqui tem 1 sobre m, tá bem? É f sobre m, tá? Bom, vamos dar um exemplo. E aí, o exemplo que eu vou dar é um exemplo bem simples, mas para a gente ver como é que coisas simples podem ter sempre uma sutileza, né? Então, eu vou dar o exemplo em que a única força que atua lá na partícula é uma força periódica, uma força harmônica, um F0 cosseno de um ômega t mais um θ0, tá bom? Esse pode ser um exemplo que eu até mencionei na aula sem querer, partículas carregadas na ionosfera, que está tão rarefeito ali que você pode pensar só que as partículas não interagem entre si, mas se tiverem ondas eletromagnéticas ali, vão provocar forças sobre essas partículas. Então, isso poderia estar ligado com o movimento de partículas lá na ionosfera. Tá? E aí eu pergunto para vocês, e aí, deixa eu chamar a Laura, você está aí hoje ou não? Oi, estou aqui. Bom dia, Laura, beleza? Achou que eu fosse te esquecer hoje, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Isso é uma força oscilatória de período 2π sobre ômega. Não tem mais nenhuma outra força atuando na partícula. Não tem peso, não tem mais nada. É uma partícula que seria livre, exceto pela aplicação dessa força, que é oscilatória. Então, a minha pergunta é: o movimento dessa partícula é oscilatório? Necessariamente? Como eu diria que sim. Já bota um pé atrás, né? Exatamente.
Se eu não tivesse posto necessariamente, o que você responderia? Eu diria que provavelmente sim, que é possível ser oscilatório. É possível, é uma boa resposta. Agora, a gente poderia imaginar, como certamente eu também imaginei, a primeira vez, falar, aplica uma força oscilatória numa partícula, que é a única força que atua sobre ela. Meu Deus, ora a força está para um lado, ora está para o outro, para um lado, para o outro. Né? E essa partícula pode andar para muito longe de onde ela estava inicialmente. Que coisa estranha. E aí, se vocês integrarem, o resultado é só integrar. Integra uma vez, vira menos c, e integra duas vezes, só que deixem o x0 e o v0 arbitrários, tá bem? E quando vocês integrarem, olha que coisa bacana aqui, ó. Estão vendo esse t aqui? Uhum. Então, dependendo dos valores iniciais da posição e da velocidade e do θ0, essas coisas todas, essa partícula pode se afastar indefinidamente de mim. Entendeu? Então, olha que coisa incrível. Qual é a moral da história? É claro que tem um termo oscilante. E é um termo oscilante com a frequência da força. Tá? Aparece até um sinal de menos, dá para mostrar que tem uma defasagem de π em relação à força. Mas é oscilante em relação à força. Só que tem um termo que tem um cara que é linear aqui. Isso depende muito das condições iniciais. Isso é para dizer para vocês que a escolha das condições iniciais pode levar a movimentos muito diferentes. Essa mesma força, que é uma força oscilante, periódica, essa força é periódica, ela pode gerar movimentos na partícula que não são periódicos. E não só não são periódicos, como elas podem se afastar indefinidamente. Tá? Agora, é claro que se você escolher apropriadamente esses valores todos, tá? Você consegue fazer com que a partícula fique oscilando ali e esse cara vá a zero. Esses valores estão aqui, é só escolher. Então, é um problema, vamos dizer, simples, aparentemente bobo, mas que ele já trouxe uma mensagem para a gente. E a mensagem é que, uma das mensagens é que mudar condições iniciais pode mudar bastante o tipo de movimento que a gente vai ter. No caso geral, ele é um MRU mais uma oscilação, tá certo? Está aqui, ó. É um X uniforme, que é uma constante mais outra vezes T, e uma oscilação, tá bem? Bom, esse é um exemplo. Vocês podem ter outros exemplos, mas dada a função f de t, a questão é integrar. Se vai conseguir integrar duas vezes essa função. Se ela vai ser complicada ou se vai ter que apelar para um desses pacotes matemáticos, tá bem? Vamos para um outro caso, onde a dependência é apenas na velocidade, tá certo? Eu estou deixando o que depende apenas da posição por último, porque lá vai aparecer o nome força conservativa e vai aparecer energia mecânica e conservação da energia mecânica. Por isso que eu estou deixando o caso em que a força depende só de x por último desses três iniciais, tá bem? Então, imagine aqui que a função força dependa apenas da velocidade da partícula. Como o MA é mdv dt, novamente, conhecida essa função f, eu posso integrar. O que eu preciso é passar o f para cá, dt para lá, integro de t0 até t, chamo de v0 a velocidade no tempo t0, e eu tenho que fazer uma integral. Suponho aqui que não tenham zeros nesse intervalo, né? Senão tem que partir em intervalos ou da zebra, tá certo? Mas, repito, se for função só de v, você também pode passar para cá e integrar. Quando você integra isso que está aqui, o lado esquerdo ele é dado por uma função só de v0 e de v. O f é conhecido, né? Em princípio ele é conhecido. Então, imagina que você tem aqui uma função de v0 e de v, que pode ser complicada se esse f for complicado ou simples se ele for simples, tá bem? Mas vamos supor
que, por mais que seja complicado ou não, que essa função que vai aparecer aqui, eu consiga, no intervalo considerado, expressar o V como uma função do V0 que aparece aqui e do que está do lado direito. Então, depois que eu faço essa integração, o lado esquerdo é uma função de V0 e V. Mas vamos supor que eu consiga isolar o V e expressar como uma função de V0 e de T menos T0 sobre M. O Marco chamou essa função de Xi. Tá bem? Eu não sei quem é o Xi porque eu não disse quem é o F. Aqui está bem genérico. Em cada problema, vocês vão saber quem é o F, vão pegar, integrar, vão isolar e vão saber quem é essa função, sem nem dar nome para ela. Aqui a gente está dando um nome porque eu não estou fazendo um caso particular. Eu estou fazendo um caso geral em que o F depende de V de uma forma, vamos dizer, arbitrária, desde que não tenha problema na integração e desde que eu possa inverter para poder seguir com o problema. Ora, se depois de fazer essa integração a gente consegue expressar o V como uma função de V0 e T menos T0, V é dx dt, quando eu integro de T0 a T, eu tenho x menos x0 do lado esquerdo. E do lado direito, eu tenho que integrar esse cara de T0 a T. Então, é esse cara com T' dt', para não misturar a variável muda de integração com esse T que está aqui. Ó. Esse T é o que aparece aqui. Esse x é o φ de T. É o φ função movimento no tempo T. Então, esse T aqui é importante. Na linguagem abusiva, esse x é o x de T. Esse x é o φ de T. É a função movimento no tempo T. Então, aqui eu botei linha. Poderia botar triângulo. Podia botar o que você quiser, a letra que quiser, porque é uma variável muda. Então, aqui está também como é que você resolveria esse problema. Como exemplos, mas eu não vou resolver nenhum, eu só vou comentar que vocês vão ter muita coisa para fazer na lista e podem ler a apostila e ler os exemplos da apostila. Assim como esse problema daqui, eu dei o exemplo e já botei a resposta, façam a conta em casa, é simples. Nesse outro problema daqui, que aqui está geral, mas depois vem um exemplo mais particular. E o exemplo particular é discutindo força dependente de velocidade, né? Força de arrasto, uma esfera num fluido, ou força de atrito e tal. Em muitos casos, você tem que uma força viscosa é dada por uma constante vezes uma potência da velocidade. Pode ser a potência primeira, a gente está acostumado a fazer isso lá no oscilador harmônico amortecido, não é? E numa ótima aproximação, um pêndulo que está oscilando e tem resistência do ar. E esse menos aqui, com essa função é a chamada função sinal. Ela é positiva se o sinal de V é 1, se V for maior do que 0, e menos 1 se V for menor do que 0. E a gente botou 0 quando for igual a 0. Então, aqui é apenas para dizer o seguinte, a força é conveniente escrever dessa forma, porque quando a velocidade está indo para a direita, essa força é para a esquerda. Então, quando a velocidade é positiva, ela é para a esquerda. Quando ela é negativa, ela é para a direita. Então, essa função sinal aqui, ela vai ser mais 1, e aí mantém o sinal de menos, significa que quando está se movendo para a direita, que é o sentido positivo do eixo ali, por convenção, a força é para a esquerda. E ela é menos 1, com esse menos dá mais, quando a velocidade está ao contrário. Tá bom? E aqui é para fazer um caso genérico. Depois, o exemplo que está feito explicitamente é com a n igual a 1. Com n igual a 1, não precisa nem escrever a função sinal, porque a potência já é 1. Aí o próprio sinal da velocidade já vai te dizer o sinal da força. Tá? Se vocês pegarem essa função força e puserem
no que a gente fez aqui genericamente, coloquem ela aqui, integrem, escrevam V como função de V0 de T menos T0 sobre T, sobre M, integrem novamente, vocês vão encontrar esse resultado que eu deixo para vocês olharem em casa. E aí vocês podem analisar quando o T vai para infinito, quando o T é pequenininho, expandirem, recuperarem resultados já conhecidos, mas fica como exercício de leitura, tá bem? O Marcos aproveita aqui para discutir uma maneira iterativa de resolver esse problema. Então, ele imagina novamente esse problema, só que ele vai dizer o seguinte: vamos tentar resolver, embora a gente tenha a solução exata dessa equação, ele vai resolver essa equação de uma maneira interessante. Ele vai primeiro dizer o seguinte: imagina um caso em que não tem a força. O dV dt é igual a zero. Então, o V é V0. Aí você pega esse V0 e bota do lado direito e resolve essa equação com o V dado pela expressão de dV dt igual a zero, que é um V0 constante. Quando você resolve essa equação, você vai ter agora uma coisa que é linear no tempo, que está aqui, né? O V1, na primeira aproximação, é V0 mais BV0T. Aí você pega esse cara, volta com ele aqui e integra de novo a equação e encontra quem é o V2. E assim sucessivamente. Então, isso é só para ilustrar, num exemplo simples, um método iterativo de obter soluções, tá certo? Isso é uma coisa que vai aparecer às vezes para vocês. Então, também olhem aqui, vou deixar como leitura para casa, porque está totalmente explícito aqui na apostila. E o Marcos termina fazendo comentários interessantes sobre levar em conta a resistência do ar na queda livre. Se a velocidade é baixa, o termo é o termo linear. Se a velocidade é alta, é importante já, esse termo acaba sendo o dominante. Tem um exercício da lista que é resolver exatamente esse caso, que é até um caso não linear, né, porque tem esse cara aqui ao quadrado, mas ele não é complicado para resolver. Então, novamente, podem resolver. Professor, Oi? só uma dúvida sobre esse problema específico. Por que o sinal de MG seria negativo? Não fez muito sentido para mim. Porque o eixo que está sendo escolhido é para cima. O positivo é para cima. Então, o teu eixo X, vamos dizer assim, está para cima, tá bem? Então, qual é a força? A força, o peso é mg, que aponta para baixo. Então, o mg é uma componente negativa vezes o y chapéu, ou o x, se você quiser chamar de eixo x. Então, aqui está com o eixo para cima, tá bem? Sim, fez sentido. Não necessariamente o eixo está acompanhando o movimento, né? Ou aquilo que a gente espera que seja o movimento. Não, o eixo você que escolhe o sentido positivo. Sim. E aí, de acordo, você pode, se quiser resolver esse problema, botar o eixo para baixo. E aí o MG fica positivo e tal. Entendeu? Uhum. Eixos você escolhe como quiser, tá? E aí você vai decompor as forças ao longo daqueles eixos que você escolheu. Então, nesse caso aqui, o eixo está para cima como positivo, entendeu? Certo, fez sentido. Obrigado, professor. Nada. Bom, então, tá bom. E aí isso foi só para falar que nesse caso é um pouquinho mais complicado, mas dá para resolver e está na lista esse problema. E agora vamos para força dependente só da posição. E força dependente só da posição, quando a gente vai lá para o trabalho, que era a integral de dt f vezes v ao longo do movimento, a gente vê que, como f é só função de x, e o v dt é o dx, então, realmente, quando isso acontece, isso não é sempre que acontece. Força depender só de x não é sempre que acontece, mas vai acontecer muitas vezes. Nesse caso, a gente pode calcular o trabalho fazendo o integral de f de x dx, porque como f é função só de x e v dt é o dx, eu não preciso escrever v e t como função de x, porque não tem v e t na força.
Essa força só depende, por hipótese, de x. Então, o trabalho, ao longo desse movimento, inclusive, ele só depende dos pontos inicial e final aqui, ó, x1 e x2, tá certo? E aí a gente vai, é o que está escrito aqui, né? Realçado. Esse trabalho dessa força F, desde o tempo T1 até o tempo T2, ele nem depende de como a partícula foi de T1 até T2. Porque tudo isso soma e acaba sendo uma integral de fx dx. Só importa de como a força depende de x e dos extremos. Então, esse trabalho a gente chamou de W, x1, x2, porque ele depende dos pontos extremos. Tá bem? Então, é importante enfatizar o que está escrito aqui, que o valor desse trabalho é determinado independentemente de se especificar o movimento de x1 a x2. Qualquer que seja o movimento de T1 a T2 que saia de x1 e chegue em x2, o trabalho da força F é o mesmo, porque ela só depende de x. E a integral de f de x dx entre x1 e x2 só vai depender de quem é o teu F, é claro, né? Mas de x1 e x2, tá certo? Bom, esse trabalho ele tem várias propriedades, né? Pela própria definição dele, se os extremos forem os mesmos, a integral dá zero, né? Porque é a integral de x1 a x1. Tá? Outra coisa é que quando você troca x1 por x2, aparece um menos, porque é trocar os limites de integração. E outra propriedade é que o w de x1, x2 mais o w de x2, x3 é o w de x1, x3. Por quê? Porque isso é uma propriedade da integral. Integral de x1 a x2, é a integral de x1. Bom, aqui ele escreveu com outros. Então, integral de x1 a x3, imagina que aqui a integral de x1 a x3 é a integral de x1 a x2 mais a integral de x2 a x3. Então, a integral de x1 a x3 é de x1 a x2 mais de x2 a x3. Isso é uma propriedade da integral. Então, isso é uma propriedade do trabalho, tá certo? Pois bem, então vamos lá voltar para o teorema do trabalho energia cinética. A variação da energia cinética entre os instantes T1 e T2 era igual ao trabalho durante aquele intervalo realizado por aquela força ao longo daquele movimento. Como a gente está falando de trabalho de força que depende só de x, esse trabalho vai ser esse W de x1, x2, que nem depende do movimento, só depende dos extremos x1 e x2. E, obviamente, da força. Tá? A força é dada. O F de x foi dado lá. Pô, beleza. Agora, olha o que a gente vai fazer. A gente vai escrever o seguinte. Eu vou usar aquela propriedade, tá? Que o W de x1, x2 mais x2, x3 é igual a x1, x3. Então, gente, quem não entender, me pergunta. Isso é importante. Eu sei que vocês já viram isso, mas está com uma abordagem um pouquinho diferente. Mas é exatamente o que vocês viram. Dado uma força... É que toda força em uma dimensão que depende só da posição é uma força conservativa. Porque, por definição, força conservativa é aquela cujo trabalho não depende do caminho. Em uma dimensão, só tem um caminho entre x1 e x2. Se a força só depender de x, não tem jeito. O trabalho vai ser sempre o mesmo. Então, toda força em uma dimensão que depende só da posição é uma força conservativa. Isso não será verdade em mais dimensões. Ou seja, não basta que uma força seja só função da posição para que ela seja conservativa em mais dimensões. Ela tem que ter o seu trabalho independente do caminho. Tá? E em mais dimensões, não basta que ela dependa só da posição para que o seu trabalho entre dois pontos independa do caminho, dependa só desses pontos extremos. Mas em uma dimensão, sim. E aí vocês, lá em Física 1, quando o F era só um F de x, definiram uma energia potencial que tinha a ver com esse trabalho e tudo mais. Então é exatamente o que a gente está fazendo. Só que eu estou usando essas propriedades desse trabalho
que a gente chamou de W de x1 a x2. Então, vamos lá. Dúvida, me para na hora e pergunta. O W de x1, x2, ele é o W de x1 até um ponto xp. Esse P é porque ele vai ser chamado de ponto padrão. Mais o trabalho desse xp até x2. Eu estou usando essa propriedade daqui. Só que eu estou usando para o trabalho de x1 e x2. É x1 até onde eu quiser, mais o trabalho da onde eu quiser até x2. E o onde eu quiser virou a posição xp. Esse P é um ponto padrão, tá bom? Então eu pego e coloco isso aqui. Ora, esse W de xp, x2, ele é menos W de x2, xp. Eu usei esta propriedade daqui, ó. O W de xp, x2 é menos o W de x2, xp. E esse menos W de x2, xp eu vou passar para o lado esquerdo. Por isso que lá ele ficou com sinal de mais, com x2 na frente. E aqui o x1, xp ficou do lado de cá, já com sinal positivo. E a energia cinética que estava com sinal negativo, eu passo para o lado direito. E ela ficou com sinal positivo. Então, olha que coisa bacana, gente. A gente está vendo o seguinte, energia cinética mais essa quantidade, que é o trabalho para levado, energia cinética no tempo 2, T2, mais o trabalho realizado pela força, quando eu pego a partícula de x2 e levo até o ponto padrão, isso é igual à energia cinética no tempo T1, mais o trabalho realizado por essa força para levar a partícula do ponto x1 até o ponto padrão. Mas, gente, o x1 e o x2, eles são arbitrários. Por algum motivo, vocês me viram dizer que o x1 era 1 metro e o x2 era 2 metros? Não, eu não disse quem era x1 e x2. x1 e x2 são arbitrários. Então, vocês estão vendo uma quantidade que é a energia cinética num dado instante, mais o trabalho realizado pela força para pegar a partícula na posição que ela está naquele instante até o ponto padrão, isso dá sempre o mesmo valor para qualquer instante. Então, isso está te dando uma quantidade conservada, que vai ser chamada de energia mecânica da partícula. E esse cara vai ser chamado de energia potencial da partícula associada àquela força conservativa. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, vamos definir uma quantidade que nós chamaremos de energia potencial U, e o U de X, por definição, gente, ele é o W de XP. O que era o W de XP? Era o trabalho da força para levar a partícula de X até XP. Então, pela definição que eu tinha dado lá de W, 2, eu estou aplicando aqui para WXXP. Tá certo? Esse trabalho que está aqui, por definição, é a energia potencial tomando esse padrão. Cada pessoa pode escolher uma posição padrão diferente. Isso está ligado com aquela história de a energia potencial gravitacional é mgh. Mas espera aí, esse H eu meço da onde? Do chão, ou de cima da mesa, ou do teto? Tanto faz, cada um vai escolher o teu zero onde quiser. É claro que ao escolher o padrão em pontos diferentes, o valor do U é diferente, mas a variação do U é a mesma. O que eu quero dizer é que quando você pega uma partícula e move aqui 20 centímetros, a variação da energia potencial gravitacional é a mesma. Não importa se foi de um valor que era, sei lá, meio metro para meio metro mais 10 centímetros, ou se era 1 metro para 1 metro mais 10 centímetros.
A variação é a mesma. Então, quando a gente escolhe um padrão, o U vai depender desse padrão, mas a variação do U não. Então, é conveniente a gente escolher realmente um padrão que facilita a vida da gente. O U, por definição de padrão, o U de x, quando x é xp, é zero. Porque o padrão é justamente isso, é o cara que eu escolho para aquela quantidade ser zero naquele padrão. Eu quero que o meu U seja zero. Então, quando x igual a xp, isso dá zero. Então, resumindo, deixa eu beber água aqui. Definindo W de xp, que é essa integral, que se você quiser saber quem é esse U, dado uma força, vai fazer essa integral. Ah, quem é o U da mola? Ah, quem é o U gravitacional? Ah, quem é o isso e aquilo? Vai ter que fazer a integral para ver quem é o U. Mas antes de ver exemplos, vamos pegar e usar isso que está aqui. Ora, se eu dou essa definição, e se eu vejo que o tempo, o instante T2 e o instante T1, eles são arbitrários, a equação 4346, o que ela está me dizendo é que esta quantidade que está aqui, ó, cinética mais, olhem para cá, ó, Wx2p, se bota x2 aqui, dá o U de x2. Então, definir o U como o trabalho para levar a partícula da posição até a posição padrão, definir a energia potencial dessa forma, me diz que cinética, deixa eu ver se está escrito aqui, ó, cinética mais potencial, em qualquer instante, é uma constante de movimento. Eu estou num movimento cuja força resultante é uma força conservativa, é o F de x. Nesse caso, qualquer que seja o F de x, nesse caso, essa quantidade meio de mv2, que é a energia cinética, mais U, com a definição de U sendo o trabalho realizado por essa força, quando eu levo a partícula de x até o x padrão, essa soma é uma constante de movimento, que a gente chama de energia mecânica da partícula. Então, energia mecânica de uma partícula é a soma da sua energia cinética mais a potencial, em uma dimensão definida dessa maneira, e se só atuam na partícula forças conservativas, ou seja, a soma de todas as forças sobre ela é um F de x, então, durante qualquer um de seus movimentos possíveis, essa quantidade que está aqui é uma constante de movimento. Eu vou agora refrasear isso de uma outra forma. Tá? Eu vou dizer o seguinte, para verificar que esse cara seja uma constante de movimento, o que eu preciso fazer é calcular a derivada dele e mostrar que, ao longo de um movimento possível, isso dá zero. Por que ao longo de um movimento possível? Porque toda a nossa discussão se baseou em F igual a MA. A gente partiu de F igual a MA, usou o teorema de trabalho-energia e tudo mais. Então, tudo que a gente está falando é ao longo de movimentos possíveis. Vocês lembram que a segunda lei de Newton ela é como se fosse uma máquina seletora de quem é movimento possível, tá certo? Então, se vocês querem meio de trás para frente verificar se isso é ou não uma constante de movimento, ou se outra quantidade que eu der para vocês no futuro e pedir, verifiquem se é constante de movimento. O que vocês, desculpa, gente, o que vocês precisam fazer é DDT do cara e ao longo desse DDT vai ter que usar que onde tem X é φ de t, onde tem V é φ ponto de t, e aonde aparecer aceleração vai ter que usar F igual a MA. Vai ter que usar a segunda lei de Newton. Se depois de fazer isso dá zero, maravilha, aquilo é uma função, aquilo é uma constante de movimento. E vocês podem verificar isso que está aqui. Deixo para vocês fazerem em casa, mas vocês vão pegar o DDT disso que está aqui. Ora, o DDT disso que está aqui aparece na regra da cadeia, 2 vezes V dV dt, né? Então vai ficar V que multiplica M dV dt.
E o U de x, vocês têm que pensar nesse cara como o U de x, que é o φ de t. Então, vai precisar de um du dx, dx dt, onde dx dt é justamente o φ ponto de t. E o du dx, gente, por essa definição que está aqui, o du dx, quanto que ele vale? Laura, de novo, você. Hoje eu não dei muito trabalho para você ainda não. Como é que fica Oi. a derivada dessa integral em relação a esse limite inferior? Quando Você tá, Oi, fala. Desculpa. você tá derivando em relação ao limite, né? Inferior. Aí fica. Se fosse superior, ficaria. Eu só substitui o integrando, né? Pelo valor. E já com a inferior você tem um sinal negativo. Perfeito. Eu acho que é isso. Então dá menos f de x. Quem tiver na dúvida, pega e aplica a definição de derivada. Isso com x mais epsilon, isso menos x, e expande e tal. Tá? Mas isso está ligado direto lá com o teorema fundamental do cálculo, regra de Leibniz e tal. Enfim, então isso dá menos f de x. Acabou que eu fiz oralmente aqui o exercício. Vou fazer de novo, então. Olha só. Eu dei essa expressão para vocês, disse quem era U e falo, mostra que isso é uma constante de movimento. Aí você fala, se é constante de movimento, o ddt tem que dar zero. Beleza. Então faz o ddt aqui. No primeiro caso vai ficar mv dvdt. E no outro caso vai ficar du dx dx dt. Dx dt é v. Aqui também tinha v. Deixa o v em evidência. Deixando o v em evidência, o primeiro termo ficou mdvdt. E o du dx, ele virou menos f de x. Caramba, mas ma, que é o mdvdt, é f de x. Ma menos f de x dá zero. Então, a gente acabou de mostrar que essa quantidade é uma constante de movimento, porque ao calcular ddt dessa quantidade e usar que você está ao longo de movimentos possíveis, ou seja, usar lei de Newton, deu zero. Então, agora eu vou falar uma coisa um pouco bizarra para vocês, e na aula de quinta eu posso dar um exemplo bizarro para vocês. Mas o que eu vou dizer agora para vocês, e que não está dito muito assim nos livros, é o seguinte, e até tem a ver com o que o Marcos escreve, o E como função de x e v aqui. Na verdade, gente, constante de movimento, que a gente entende por constante de movimento, é uma função psi, que depende de x, v e do tempo, de tal forma que quando eu pegar esse psi de x, v e t e calcular ddt dele, e onde tem x eu boto φ de t, onde tem v eu boto φ ponto de t, e nesse ddt do psi de φ de t, φ ponto de t e t, no meio dessa brincadeira, eu vou ter que usar que mφ dois pontos, que é o ma, igual ao f. F como função de φ de t, φ ponto de t e t. Se ao fazer isso der zero, aquela função, eu vou dizer que ela é uma constante de movimento, mesmo que ela dependa explicitamente do tempo. Então, eu estou falando uma coisa que deve ser muito nova para a maioria de vocês. Eu chamarei de constante de movimento a qualquer função de x, v e t. Depois a gente vai generalizar isso para mais partículas, mas para uma partícula seria qualquer função de x, v e t, cujo ddt ao longo de um movimento possível dê zero. Agora, tem constantes de movimento que não dependem do tempo explicitamente. Vocês acabaram de ver uma aqui, ó. Mas tem constante de movimento, aula que vem eu dou um exemplo, tá? Que dependem explicitamente do tempo. Mas quando você faz o ddt e usa as leis de Newton, dá zero aquele troço. E mais, vou dizer mais para vocês, tá? Mas isso é uma longa história que vai
voltar várias vezes ao longo do nosso curso e a gente vai discutir bem mais isso em mecânica analítica. Se você tem um sistema de N graus de liberdade, dá para mostrar que você tem 2N constantes de movimento independentes. Eu digo independente porque se essa energia é constante de movimento, 2 vezes ela também é. Ela ao quadrado também é. Então, caramba, existem infinitas, mas independente, dá para mostrar que se você tem N graus de liberdade, você tem 2N constantes de movimento. E mais, que dentre essas 2N constantes de movimento, pelo menos uma necessariamente depende explicitamente do tempo. Mas isso é só para chocar um pouco vocês e a gente pode voltar a discutir isso várias vezes. Para o nosso curso, tá? Pelo menos nesse início aqui e tal, embora eu vá dar um exemplo, a aula que vem, de um caso em que depende do tempo, tá? Nós vamos tratar com constantes de movimento muito conhecidas, que são energia mecânica, momento angular, quando a gente estiver em mais dimensões, e coisas bem mais tranquilas com as quais vocês estão familiarizados. Mas, para mim, constante de movimento é uma função de posição, velocidade e tempo que, quando você calcula o DDT e usa que está ao longo de um movimento possível, isso dá 0. Tá? Então, é uma constante ao longo do movimento. E, em geral, essas constantes são diferentes para diferentes movimentos, embora você possa ter a mesma constante para diferentes movimentos. Por exemplo, no movimento de projéteis, eu posso lançar a partícula do mesmo lugar com a mesma energia cinética, mas com ângulos diferentes. Eu terei trajetórias diferentes que têm a mesma energia. Mas isso não acontece para todos os movimentos. Existem outros movimentos que têm outros valores de energia. Então, em princípio, essa constante depende daquele movimento. E ela pode ser diferente para outro movimento. Porque se ela não fosse diferente para qualquer movimento, não seria uma constante de movimento, e sim mais um vínculo do problema. Tá? Então, por enquanto, não se assustem e pensem que a gente foi apresentado a nossa primeira constante de movimento, que é a chamada energia mecânica, e que ela é constante sempre que a força resultante aqui nesse movimento unidimensional for conservativa. Ok? Então, a relação que existe entre energia potencial e força tem esse menos que está aqui. Então, dado U, obter o F é menos du dx. Dado o F, mais um ponto padrão, porque se alguém não te der o ponto padrão e só te der o F, você só consegue diferenças de energia potencial. Tá bem? Mas dado um F e um ponto padrão, você tem a energia potencial. Ok? E, para finalizar, se além mas eu posso voltar nisso um pouco a aula que vem, se além da força conservativa existir uma outra força que o Marco chamou de F', que não é conservativa, então, quando você calcular o DDT da energia mecânica, se só tivesse força conservativa, isso daria 0. Como tem uma força que não é conservativa, essa taxa de variação dá a potência dessa força não conservativa. Que, por exemplo, se for uma força de atrito, uma força de resistência do ar, está dizendo que a energia mecânica de um projétil ou de um pêndulo, levando em conta a resistência do ar, ela não é uma quantidade conservada, mas a sua taxa de variação é a potência realizada pela força dissipativa, naquele caso. Que no caso de uma resistência do ar vai dar negativo, isso que está aqui. Tá bem? Então, é o que eu falei, é o que está escrito aqui. E, só para finalizar, porque você já tem que usar isso que está aqui na lista 1, tá? Da conservação da energia, gente, lembra que energia era isso aqui, ó. Energia é meio de mv2 mais U de x. Então, passa esse U de x para lá e o V, ele é dx dt. Passa esse cara para lá
passo 2 sobre m, extrai a raiz quadrada. Vocês vão ter a velocidade. Que, claro, ela pode estar nos dois sentidos, tá bem? Então, da conservação da energia, vocês têm isso que está aqui. Ó. Isso aqui sai direto da conservação da energia. Esse sinal vai estar ligado com a velocidade da partícula no tempo t0, se você no tempo em consideração. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como V é dx dt, tudo que depende de x vem para o denominador do dx e o dt vai para o outro lado. E você vai integrar de t0 até t. A integral em dt é t menos t0. A integral em dx, e para não confundir, bota a variável x', a gente vai integrar de x0 até x, que é a posição da partícula no tempo t. O sinal vai depender do problema em consideração, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha que coisa interessante. A lei de Newton é uma lei de segunda ordem, uma equação diferencial de segunda ordem. Mas se você usar a conservação da energia, se valer naquele problema, você só precisa fazer uma integração. Embora a lei de Newton, para resolvê-la, você precise de duas integrais, que tem duas derivadas ali, derivadas de segunda ordem, se você parte da energia, basta fazer uma. Claro, porque a energia já tem a ver com uma integral do movimento. Eu quero só que fique claro para vocês que o conhecimento de constantes de movimento ajudam a resolver o problema. Nesse nosso probleminha de uma partícula em uma dimensão, ter uma constante de movimento, que foi a energia, nos permitiu reduzir o problema, o que o pessoal chama de uma quadratura, que é reduzir o problema a uma integral. Está aqui. Esse problema é solúvel. Você me dá um U de x, se é conservativo, eu tenho como resolver o problema. Escreve a conservação da energia, escreve a equação 355. Acabou. Resolve essa integral, você tem um problema. É claro que aqui vai te dar o t como função de x, e aí você vai querer inverter depois. Tem que tomar cuidado, mas, em princípio, se você partir da energia conservada, você tem a resolução do problema dada por 55. E aí, se você quer calcular o movimento genérico, a lista 4, gente, é um bando de problemas para vocês usarem essa fórmula. Algumas vezes para você usar e encontrar o movimento da partícula, que é encontrar isso e depois inverter, e às vezes é para encontrar o período de um movimento, porque eu vou dar algum poço de potencial e vou pedir para calcular o período. Ora, como o período, deixa eu pular para esse desenho aqui, dado um genérico, se eu te dou uma energia mecânica como essa daqui, eu posso, antes mesmo de resolver o problema, fazer discussões qualitativas interessantes. Por exemplo, como a energia cinética não pode ser negativa, o movimento permitido só pode ocorrer nos intervalos em que o U é menor ou igual à energia mecânica. Então, para essa energia mecânica, o U só pode ocorrer aqui dentro, entre x1 e x2, ou para o lado de cá. Imaginem... Gente, mais um minuto eu acabo, porque a gente está exatamente aqui na hora. Mas imagine que eu dê essa energia e que eu diga que a partícula está entre x1 e x2. Qual é o movimento dela? Ora, vamos supor que se abandone ela aqui de P1. Então, ela está em repouso em P1 e ela vem para cá e vai ficar oscilando. Por quê? Porque a energia cinética dela, é essa diferença que está aqui, aumenta, passa por um máximo, diminui e é zero. Só que quando ela atinge a velocidade zero, como aqui tem uma inclinação e F menos du dx, tem uma força para a esquerda. Ela volta. Quando ela atinge esse zero aqui de novo, aqui tem uma inclinação negativa, como F menos du dx tem uma força para a direita. E ela vai ficar oscilando entre x1 e x2. Tá certo? Qual é o período? O período é o tempo de ida e volta, que obviamente é 2 vezes o tempo de ida ou 2 vezes o tempo de volta. Se vocês usarem exatamente essa equação anterior aqui, tá? Pensando nos pontos de retorno, que são aquelas interseções entre U e o E, vocês vão chegar numa fórmula para o período, que eu vou botar aqui
que é essa daqui, gente. Essa fórmula, eu vou falar um pouquinho disso no iniciozinho da aula que vem, porque os exercícios, vários deles, são de calcular o período. E esse período, vocês vão mostrar, é fácil mostrar isso que está aqui, porque é só integrar do x1 até o x2, e você vai ver que isso é meio período, e aí passa para um lado para o outro, e você tem que a fórmula para o período é essa. Que a última fórmula que eu vou escrever aqui é esse T, ele em princípio depende da energia. Para diferentes valores de energia, você tem oscilações com amplitudes diferentes, e o tempo de ida e volta, em princípio, ele depende disso. Por que que, em princípio, ele depende? Porque essa integração está impregnada de energia. Olha aqui, ó, ela aparece no integrando e ela aparece nos pontos de retorno. Por quê? Porque os pontos de retorno são a interseção do U com o E. E quando você muda o E de valor, as interseções mudam de posição. Então, quando você faz essa integral, você espera que o período seja uma função que depende da energia. Só que existem casos que até miraculosamente, depois de fazer essa integral, há uns cancelamentos e o período não depende da energia. Mas é uma coisa muito milagrosa. E ela acontece para o oscilador harmônico. Na verdade, ela acontece para vários outros, que é o tema da minha próxima aula de teoria. Terça que vem eu vou dar uma aula muito bacana sobre esse tipo de coisa. Mas para a aula de depois de amanhã, eu quero que todos estudem o capítulo 3 e venham até essa página que está aqui, ó. Até o oscilador, né? Que venham até essa fórmula 66, tá bem? Exatamente. Leiam até a 3.4, tá? Então, é muito importante que vocês leiam até a 3.4, fazendo todas as contas da apostila, porque ela tem exemplos que eu pulei, mas são exemplos que estão feitos explicitamente na apostila, e vocês vão depois para a lista 4, que é uma lista que está cheio de problemas desse tipo, tá bom? Bom, pessoal, sei que hoje foi bastante puxado, mas agora, durante um tempo, vai ser um pouco de fazer exercícios da lista 4. É claro que vocês devem estar ainda na lista 3 e a gente pode e deve discutir a lista 3 na quinta-feira, mas a gente já deve discutir problemas da lista 4 na quinta que vem. Então, por favor, leiam um problema ou 2, não é pedir muito. E isso é física 1, incrementada, é claro, mas os conceitos da lista 4 é física 1, porque é F igual a MA em uma dimensão, com F igual a F de X, na maioria dos casos. Então, é força conservativa, U de X, conservação de energia, em problemas mais complicados, mas conceitualmente é tipo física 1. Então, por favor, leiam e tentem ver como começariam, ou tentem fazer 2 problemas da lista 4, ou quem quiser pode fazer toda ou mais, mas tentem fazer pelo menos 2 problemas da lista 4, e tem vários problemas interessantes, e eu vou comentar sobre o que vai ser a minha aula de terça que vem. Vai ser um seminário que eu vou dar, tá? Sobre um problema inverso em uma dimensão, que fala sobre exatamente essas coisas. Períodos, quando que o período é igual, dada a energia potencial, a fórmula 56 ela determina univocamente essa função período. Mas a recíproca é verdadeira? Dada a função período, eu determino univocamente qual potencial que me gerou aquela função período? É como se eu perguntasse, gente, tem outros potenciais, como o oscilador harmônico, que tem período independente da amplitude? Será que tem? No fundo, é essa pergunta que eu vou resolver na terça que vem. Mas para a quinta que vem é resolver isso que está aqui. Gente, eu vou parar a gravação, tá? Para não ficar pesado demais. Então, eu vou interromper a